Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E retornando para nosso término, do conteúdo sobre metabolismo de bilirrubina ou do metabolismo da bilirrubina e das suas correlações clínicas. Eu estava assistindo um vídeo numa plataforma chamada Sanar, acho que vocês devem conhecer, bem interessante, e um médico estava falando o quanto era importante, quanto foi importante conhecer o metabolismo de bilirrubina, porque quando ele estava fazendo residência nas mais variadas regiões aí do hospital, de vez em quando ele se deparava com algum tipo de icterícia. E em relação às icterícias, a base delas são alterações no metabolismo da bilirrubina. Então, o entendimento do o que está levando a esse sintoma, esse sinal, é essencial. E não se sabe, obviamente, responder, quando a gente não tem de forma muito clara e coesa todo o processo metabólico da bilirrubina. Então, o primeiro momento para a gente falar, antes de falar de correlação clínica, eu queria lembrar a vocês que o fígado ele ocupa papel central no metabolismo da bilirrubina, Então, é ele o grande responsável por esses processos, essas subdivisões desse processo metabólico, que seria a captação, a conjugação e a secreção, que é utilizada para excreção, tá? O processo especificamente de captação, ele vai iniciar a partir da bilirrubina que foi produzida com a degradação do grupo M por células do sistema endotelial, reticular endotelial, células macrófagos teciduais, que coletam do interior do baço, da medula, e também de outras células, moléculas que contêm o grupo prostético M. A oxidação desse grupo M libera primeiramente a biliverdina, e posteriormente essa biliverdina é reduzida a bilirrubina, que é conhecida como bilirrubina indireta ou não conjugada, que vai chegar ao fígado, ligada à albumina. Para que essa bilirrubina ligada à albumina entre nos hepatócitos, a gente, como lembrando anteriormente, necessita de uma proteína, que faz transporte passivo, sem gasto de energia, tá? E essa entrada no fígado é com certeza a maior via de eliminação da bilirrubina, porque a partir da entrada do fígado, essa bilirrubina não conjugada vai ser conjugada, e ao ser conjugada, ela pode então ser secretada com a bile. E por que é necessária a conjugação? Lembrem, porque a bilirrubina não conjugada é uma molécula lipossolúvel, apolar, não tem afinidade para a água. E para a gente falar de excreção, a gente precisa de uma molécula hidrofílica, Então, essa conjugação com ácido glicurônico, tá? É essencial para que a gente tenha a formação dessa molécula capaz de ser, então, secretada e excretada, tá? Bem, o que é importante que a gente saiba? Que existem algumas outras vias alternativas para a eliminação dessa bilirrubina, que não essa via mais comum, tá? A bilirrubina não conjugada, ela também pode ser catabolizada por esses 3 grupos de enzimas aqui, tá? A enzima citocromo microsomal hepática, tá? Que é também conhecida aí como CYPA1, CYP1A22, que são isoformas, tá? Ela pode ser oxidada através dessa enzima, que é uma oxidase da bilirrubina mitocondrial não induzível, tá? E em casos onde a gente tem uma hiperbilirrubinemia não conjugada, essa bilirrubina pode inclusive se difundir diretamente através da mucosa intestinal, seguida da redução pelos para-urobilinogênio feito pela microflora intestinal. Microflora não, microbiota, vamos botar aqui que é o termo mais correto. Microbiota intestinal. Então, não sei se vocês lembram, mas na região de ilho terminal e cólon, nós temos bactérias que produzem uma enzima chamada de beta-glicuronidase, que converte, essa bilirrubina conjugada em bilirrubina não conjugada,
tá? E essa depois em urobilinogênio, que por sua vez pode ser convertido em estercobilina, tá? Então, esse urobilinogênio, essa bilirrubina não conjugada, nos casos de hiperbilirrubinemia, nós teremos, obviamente, a passagem direta do sangue para cá e o restante para que uma tentativa, né, de eliminar o excesso, tá? E por que eu tô falando isso, né? E o que é essa tal da hiperbilirrubinemia? Como o próprio nome sugere, qualquer alteração, né, nesses processos aqui, leva uma alteração na concentração de sangue, no sangue de bilirrubina. Então, o excesso é o que a gente chama de hiperbilirrubinemia, tá? E a hiperbilirrubinemia é, sem dúvida nenhuma, a grande responsável pelo que a gente chama de icterícia, tá? A icterícia refere-se a essa cor amarelada da pele, do leito unguial, da esclera, que é essa parte branca dos olhos, né? Que também na região de língua e outros locais onde a gente tem grande concentração, geralmente de elastina, devido a essa grande capacidade desses tecidos de se impregnarem com o pigmento que é a bilirrubina, tá? Que normalmente é o pigmento que a gente encontraria na bile, né? Então, embora não seja uma doença, né, é importante que a gente lembre que a bilirrubina, que a icterícia não é uma doença, é um sintoma da existência de um distúrbio, tá? Então, é um sintoma que está havendo hiperbilirrubinemia, tá? A icterícia ela pode ser a primeira ou a única manifestação, por exemplo, de um processo hepatológico, tá? Um processo de alteração lá no nosso fígado. E a icterícia, geralmente, ela somente é observada quando a concentração de bilirrubina extrapola aqueles 3 miligramas por decilitro, tá? É importante que a icterícia, ela passe, né, ou as pessoas que têm icterícia, passem por um diagnóstico diferencial para carotenodermia. Na carotenodermia, como o próprio nome se fala, né, existe um acúmulo do pigmento de beta-carotena, que é um pigmento também mais amarelado. Só que esse pigmento, no caso da carotenodermia, ele se concentra mais nas palmas das mãos, nas plantas do pé, na região frontal, nas pregas não labiais, e na icterícia ele tem uma distribuição corporal mais uniforme, né? Geralmente existe uma progressão cefalocaudal, tá? Tendo uma deposição maior nessas áreas que eu já comentei anteriormente, principalmente nas escleras. Então, tem como fazer um diagnóstico diferencial? Tem. E, inclusive, eu posso ver uma icterícia, ou confirmar icterícia no corpo? Posso, né? Porque as regiões, geralmente, para outras patologias, se tornam um pouquinho diferenciado. Mas é importante que se faça esse primeiro, digamos, anamnese, esse primeiro exame clínico, né? Em relação a esse diagnóstico diferencial. Em estágio mais avançado, a urina, a lágrima, até o suor pode se apresentar mais amarelados devido ao acúmulo de bilirrubina no sangue, tá? Esse acúmulo de bilirrubina, ele é observado através de uma medida, em geral, feita no próprio sangue, tá? O que é importante que a gente saiba especificamente, tá? A gente tem que entender que, no caso, para a mensuração da bilirrubina, os valores de referência, eles são dependentes, obviamente, do teste. O teste mais comum é esse, tá? Que está sendo mostrado para vocês aqui, que é um teste colorimétrico, literalmente. Mas na literatura estão descritas várias outras técnicas que podem ser utilizadas para estimar esses níveis de bilirrubina. Dessas existem as técnicas enzimática, a fluorimétrica, a quimioluminescência, a cromatografia líquida de alta performance, que é o HPLC, tá? Mas a técnica mais utilizada é essa realmente fotométrica aqui. O que acontece, tá, gente? No sangue, nós sempre temos os 2 tipos de albumina. A albumina não conjugada, que está ligada de bilirrubina.
a bilirrubina não conjugada, que está ligada à albumina, e a bilirrubina conjugada, que geralmente é recaptada, mas nós temos, né? Então, a primeira etapa, né, vai ser utilizar um reagente, que é o reagente de Ehrlich, que se liga a essa bilirrubina, tá? Que é a bilirrubina conjugada, e aí a gente coloca isso no espectrofotômetro e faz a medida de absorvência correspondente a essa bilirrubina conjugada, tá? Que é uma medição direta, vocês estão vendo? Por isso que ela também é conhecida como bilirrubina direta, tá? Em seguida, nós pegamos o restante, né, da quantidade aí, e adicionamos o metanol. O metanol, ele vai fazer com que haja essa eliminação, ou seja, essa disruptura da ligação entre a bilirrubina não conjugada e a albumina, tá? E nesse caso, eu vou de novo adicionar o reagente de Ehrlich e vou fazer uma nova medição. E vou fazer uma nova medição que me dá o que corresponde ao que a gente chama de bilirrubina total. E como eu já tenho esse dado inicial aqui, né? Eu diminuo o dado inicial e aí eu vou saber que a diferença era da bilirrubina não conjugada. E por isso que a bilirrubina não conjugada também é conhecida como bilirrubina indireta, porque ela só pode ser mensurada de forma indireta, tá? Então, você tem um cálculo aí que a bilirrubina indireta ou não conjugada é igual a total menos a direta, que é a conjugada, tá? Pode ser feito essa medida utilizando geralmente o soro ou o plasma, tá? Não pode, tem que sempre estar associado a heparina, tá? Não pode ter hemólise, não pode ter lipidemia, tá? E tem que ter proteção da luz, tá? Porque pode ter oxidação e isso alteraria o resultado, tá? Os valores de referência sugeridos, tá? Da bilirrubina direta é até 0,4 miligramas por decilitro, certo? E da bilirrubina total de 1,2 miligramas por decilitro, ou seja, a bilirrubina não conjugada é de 0,8 miligramas por decilitro, tá? 30% da bilirrubina que a gente tem, geralmente, corresponde à fração direta, né? Ou conjugada, tá? Outra forma de fazer a medição é através desse TCB. A TCB é uma técnica que é utilizada, tem várias limitações, mas ela é bastante utilizada em bebês. É a chamada bilirrubinometria transcutânea, tá? Como o próprio nome sugere, é uma estimativa da concentração da bilirrubina sérica, tá? Através da medição de um espectro da radiação que é refletida pela pele. Por que geralmente se utiliza isso apenas em bebês? Porque nos bebês essas limitações elas são um pouquinho menores do que quando em adulto, tá? Quais são as limitações, tá? O que tem que se pensar, tá? Nós temos que saber que não pode a pele do bebê, principalmente o bebê que tem hiperbilirrubinemia, são bebês, principalmente os prematuros, né? Eles têm uma pele mais fina, né? Uma pele que normalmente a espessura é mais fininha e a concentração de melanina na pele também é menor, tá? Então, a concentração de melanina vai poder provocar variações, a presença daqueles névoos, né, na pele do bebê também, equimoses, uma pele muito coberta de pelos também pode causar variações nessa medida, tá? Os valores de medição, eles são transformados geralmente em valores de concentração de bilirrubina através de algoritmos que utilizam vários parâmetros associados à concentração da hemoglobina, tá? A espessura da pele, a concentração de melanina e assim por diante. Tá? É um método que é utilizado mais em bebês realmente, tá? Bem, em relação à hiperbilirrubinemia, a gente tem que entender que as manifestações clínicas, elas estão associadas a qual fração de bilirrubina que se encontra elevada no sangue. Nós temos dois tipos de hiperbilirrubinemia, a não conjugada ou indireta e a hiperbilirrubinemia conjugada ou direta. No caso da não conjugada, o principal sinal realmente é
a presença, né, da icterícia. No caso da conjugada, além da icterícia, nós temos que observar alterações também na coloração da urina, tá? A tendência é você ter um excesso da bilirrubina conjugada no sangue, geralmente é porque ela não está conseguindo ser excretada. E aí o excesso dela tem que ser liberado, por exemplo, pelo nosso rim. E por isso a colúria, né, que é essa cor aumentada da própria urina. E como não está indo para o intestino, a tendência a gente tem o que a gente chama de hipocolia ou acolia fecal, que é a diminuição na coloração das fezes, né? Então, elas ficam mais amareladas, mais claras, até ficarem completamente e realmente brancas, tá? Todas as manifestações estão associadas aos ciclos, né? As correlações clínicas estão associadas ao ciclo como um todo. Então, aqui nós temos o resumo do ciclo, tá? Então, aqui a gente vê, ó, formação da bilirrubina não conjugada, né? Ela vai ser transportada com albumina para o fígado. Do fígado, nós temos a captação pelo hepatócito. Depois, lá, você vai ter a conjugação para transformação da conjugada. Ela vai ser excretada nas vias biliares e pelas vias biliares chega ao intestino, no duodeno, e lá no duodeno, ele está associado, né, à coloração das fezes. Tá? Lembram que, em geral, ele é excretado, a bilirrubina é excretada junto com a bile, que tem uma série de outras funções no processo digestório, tá? Então, a primeira questão que eu queria chamar a atenção aqui, tá? É nesse primeiro ponto, a formação da bilirrubina não conjugada. Aqui, nós podemos ter uma alteração, tá? Que leva à hiperbilirrubinemia, associada à hemólise maciça. Tá? A hemólise maciça, ela pode ser provocada, por exemplo, com condições de anemia falciforme, de malária, tá? De esferocitose, deficiência de piruvato quinase, e também da própria eritropoiese ineficaz. Ampliam absurdamente a concentração dessa bilirrubina não conjugada. Tá? Entretanto, no geral, essa hiperbilirrubinemia, ela é leve, tá? Em torno de até no máximo de 4 miligramas por 100 ml. E o excesso dessa albumina, tá? Dessa bilirrubina não conjugada, vai fazer com que o nosso fígado ele tenha que trabalhar mais, produza mais, tudo isso aqui, né? E tem uma relação direta com a própria coloração fecal, tá? A coloração fecal e a coloração urinária podem estar alteradas para mais, tá? Por que geralmente ela é leve? Porque o fígado ele possui a capacidade de conjugar e excretar por dia mais de 3.000 miligramas de bilirrubina. E ele normalmente faz isso em 300 miligramas por dia, ou seja, 10 vezes menos. Então, você pode aumentar a concentração de bilirrubina conjugada até 10 vezes que você não vai ter, a princípio, problema. Passando disso, aí sim, né, que você começa a ter alterações que provocam geralmente quadros, né, de excesso da coloração das fezes, da coloração da urina e assim por diante, tá? Então, grande capacidade permite que o fígado responda ao aumento nessa degradação do grupo M, com aumento correspondente na conjugação e na secreção do dicloronato de bilirrubina, que é a bilirrubina conjugada, tá? Uma outra questão que está associada à presença aumentada de bilirrubina não conjugada é na chamada icterícia neonatal. A icterícia neonatal, como o próprio nome sugere também, ocorre principalmente em bebês recém-nascidos, em especial os prematuros. Mais de 80% dos bebês prematuros vão ter icterícia neonatal, provocada por hiperbilirrubinemia de bilirrubina não conjugada, tá? Entre 40% a 60% dos bebês a termos também pode ter essa icterícia neonatal. Ela começa a aparecer lá entre o segundo e o quinto dia após o nascimento e tende a ser, digamos,
ser eliminada a partir do 10º dia, mais ou menos, de forma natural. Tá? A questão é, o que leva essa icterícia neonatal? Tá? A icterícia neonatal pode ser associada a uma série de coisas, tá? Uma delas é o próprio aumento do volume sanguíneo, tá? Por quê? O bebê ele tem uma quantidade de hemácias que duram, em média, bem menos do que as hemácias, que são as hemácias do adulto. Uma hemácia de adulto dura em torno de 120 dias. Uma hemácia de bebê, né, que tem hemoglobina fetal, ela dura em torno de 85 dias. Então, você tem um aumento de hemácias senescentes no sangue, tá? E, obviamente, 2, 3 vezes mais bilirrubina, tá? Outra questão que está associada à icterícia neonatal é porque, em geral, os bebês apresentam no fígado menos ligandina. A ligandina é aquela molécula que impede o efluxo, né, da bilirrubina não conjugada para o sangue. Então, às vezes ela entra e como tem pouco ligandina, ela sai de novo, tá? Outra questão é a própria atividade da bilirrubina glicoroniltransferase, né, que é a enzima associada à conjugação, que é muito baixa no bebê, tá? E aqui, inclusive, está mostrando um pouco no gráfico sobre isso, tá? A atividade da glicoronil transferase, ela é bem menor, ela já é baixa no atermo, no prematuro é ainda mais baixo, que está aqui no vermelho, ó, tá? E exatamente por isso, né, nós não temos a conjugação. Se não tem a conjugação, nós temos a tendência a saturar as ligandinas no hepatócito e elas perderem a ligandina perderem a bilirrubina não conjugada para o sangue novamente, tá? Entretanto, a atividade dessa transferase, ela alcança os níveis semelhantes a adultos em cerca de 4 semanas, tá? Outra questão importante é que a parede do bebê, naturalmente, ela é mais permeável. E, inclusive, existe uma hiperbilirrubinemia provocada pela amamentação, porque o leite materno apresenta moléculas que tornam a parede ainda mais permeável. Então, lembra do turnover? Lembra que parte dessa bilirrubina retorna para o sangue, né? Aqui eu acho que eu tenho aqui, ó. Parte dessa bilirrubina que chega ao nosso intestino, ela pode voltar, né, sob a forma de urobilinogênio. E exatamente porque você tem uma maior absorção, isso tende a ampliar novamente, tá? Então, esse é um dos motivos também falados para isso. E por último, a bilirrubina elevada também acima da capacidade de ligação à albumina pode difundir para os núcleos de base e causar o que a gente chama de encefalopatia tóxica. E esse é um grande problema, tá? Então, a presença da bilirrubina elevada satura a albumina, e saturando a albumina, nós podemos ter essa encefalopatia, tá? Essa encefalopatia aguda da bilirrubina tem uma série de manifestações que o próprio nome sugere, agudas. Tem uma variação no estado clínico aí, na clínica, tá? Mas tem letargia, hipotonia, irritabilidade, sucção diminuída, tá? No recém-nascido, inclusive, pode levar a hipertonia, apneia, convulsão e morte, tá? E esse Kernicterus, né? É o termo utilizado para descrever as sequelas crônicas e permanentes dessa encefalopatia, tá, gente? Então, quando não tratada a tempo, isso se torna crônico, isso permanece durante um tempo, e isso torna ou leva a uma patologia que é chamada de Kernicterus, que são anormalidades motoras, levam sensoriais, auditivas, oculares e alterações cognitivas, infelizmente, irreversíveis. Então, essa é a encefalopatia aguda, né, que, por sua vez, pode alterar de forma crônica e irreversível, formando ou dando origem ao que eles chamam de Kernicterus, tá? Isso por quê? Porque nós não temos, né, nós temos esse excesso de bilirrubina não conjugada no sangue,
tá? Principal forma de terapia é a fototerapia. A luz fluorescente azul converte a bilirrubina em isômeros polares e solúveis em água, tá? E esses fotoisômeros, então, podem ser excretados de maneira muito mais rápida, tá? Como se tivesse ocorrendo a conjugação da forma correta, tá? Então, a fototerapia é, sem dúvida nenhuma, a forma mais comum de se observar aí o tratamento, tá? Bem, continuando aqui, tá? Nós observamos que depois, né, que se não tem problema nessa parte inicial e no transporte, a próxima etapa que pode ter problemas é na captação pelo hepatócito da bilirrubina não conjugada. Lembra que é feita por uma proteína, né? E em situações de disfunção hepática, infelizmente, isso pode aumentar bastante, tá? O que leva a essa captação ineficiente? A presença de drogas, algumas drogas como a rifancina, o probenecid, são drogas que afetam a captação. O jejum extremo pode alterar também a captação, porque o hepatócito ele fica associado a outras formas metabólicas para evitar, no caso, as quedas, né, nos níveis de energia do corpo. E na sepsis, né? Na sepsis, a gente não pode esquecer que nos processos de sepsis, né, você tem um organismo patogênico aí alterando bastante, que se você tiver excesso, né, de produção de ferro, lembram? Você pode ampliar a sepse. Então, todo o hepatócito, a princípio, ele fica diminuído em relação ao metabolismo do grupo M, tá? Então, aqui, além disso, algumas doenças hereditárias, né, algumas síndromes hereditárias também atuam dificultando a captação da bilirrubina não conjugada. E são essas três aqui, a síndrome de Gilbert, a síndrome de Crigel-Najjar tipo 1 e a Crigel-Najjar tipo 2, tá? E aqui a icterícia fisiológica que eu já comentei, que também pode ter problema com o processo de captação, tá? Então, qual é... Opa! Não, desculpa, povo. Perdão, não é essa, eu pulei um slide a mais, tá? Errei. Desculpa, pessoal. Aqui é quem faz a captação, aquela proteína, que é a proteína da família, né? De uma grande família, que é a família das OATPs, né? Mas da OATP2, especificamente, é que está associada à captação da bilirrubina não conjugada, né? Então, alterações nessa capacidade de produzir essa proteína interfere, obviamente, na captação, tá? Desculpa, eu pulei um slide ali. A outra etapa no processo, tá, de produção ou da hiperbilirrubinemia é, sem dúvida nenhuma, tá, esse momento, que é um momento ímpar, que é a conjugação. Então, depois da captação, você tem a conjugação da bilirrubina não conjugada e inconjugada. E aqui a gente também tem uma série de síndromes hereditárias e algumas drogas associadas, mas as síndromes hereditárias são as mais comuns, tá? Que são a síndrome de Gilbert, a síndrome de Crigel-Najjar tipo 1 e a síndrome de Crigel-Najjar tipo 2, tá? Então, qual é a diferença entre essas? Todas elas atacam, ou todas elas estão associadas, tá? À inatividade da enzima, tá? Que é a UGT, que é a transferase, né, daquele ácido glicurônico para a bilirrubina. A menos, digamos, problemática é a síndrome de Gilbert, tá? Onde você tem um defeito aí na UGT1A1. Tá? Esse defeito leva, então, a defeito na captação, bem como na conjugação. E você tem normalmente a icterícia surgindo na idade adulta, com exacerbação durante algumas intercorrências, tá? A bilirrubina que é observada é a não conjugada, porque a enzima não é funcional, tá? Mas nós podemos ter parte dessa enzima sendo funcional. A pior das síndromes aqui é a Crigel-Najjar tipo 1, que geralmente
nós temos inativação total da UGT, tá? Nesse caso, nós temos uma icterícia que vai surgir desde o período neonatal e perinatal, que vai, se não causar morte, pode durar durante toda a vida, tá? E aí os níveis, vejam que é de 25 a 45 miligramas por decilitro de bilirrubina, tá? Aqui no síndrome de Gilbert, geralmente é menor do que 6 miligramas ainda, tá? Às vezes, embora tenha alguns valores um pouquinho mais elevados, a maioria das vezes é menos do que 6 miligramas. E a Crijal-Najar tipo 2, né, tá em torno de 20 miligramas, entre 20 e 25 por decilitro de bilirrubina não conjugada, tá? E aqui também causa icterícia, que normalmente é diagnosticada na infância ou na idade adulta. Como não tem a conjugação, se não tem a conjugação, não chega a ir lá pro intestino, tá? Essa icterícia, ela não está associada à colúria, ou à hipocolia, ou à colia fecal, tá? Vamos lá, povo. Próxima etapa, tá? Seriam as correlações clínicas associadas a essa etapa, que é a excreção para as vias biliares. Lembrem que esse momento é um momento também que é dependente de uma série de proteínas, né, que são da família MRP2. A proteína conjugada agora, não mais a não conjugada, porque ela já passou. A conjugada, ela vai para o ducto biliar pela MRP2 ou retorna ao sangue pela MRP3, tá? Alterações na produção dessa MRP2 é observada na síndrome de Dubin-Jones, que é uma herança autossômica recessiva, tá? Então, vai ter defeito na excreção desses ânions orgânicos, que são os ânions que estão associados à produção da bile. Nós temos a icterícia diagnosticada geralmente na adolescência e na fase adulta, tá? Nós temos tanto uma alteração na bilirrubina conjugada, porque ela aumenta no sangue, como a não conjugada também, tá? E os níveis de bilirrubina total chegam a 5 a 6 miligramas por decilitro de sangue. E temos a síndrome de Rotor. A síndrome de Rotor é uma síndrome que está associada à recaptação dessa bilirrubina conjugada. Então, quando ela sai, né, ela em geral é recaptada para que ela possa ser excretada. Mas no caso da síndrome de Rotor, tá? Nós temos a alteração dessas AOTP B1 e 3, tá? Que levam então a incapacidade de recaptação e clearance hepático da bilirrubina conjugada e vários outros produtos tóxicos também. Aqui, a clínica é uma icterícia que é normalmente diagnosticada logo após o nascimento ou ainda na primeira infância. Tem tanto a bilirrubina conjugada quanto a não conjugada e os níveis normalmente da bilirrubina total estão entre 5 e 6 miligramas por decilitro. Tá? A última etapa do metabolismo está associada à própria excreção no duodeno, tá? E isso não vai ocorrer devido a obstruções. Esse tipo de alteração sempre está associada à colúria e à colia fecal, tá? Por quê? Porque mexe nas funções digestivas e na coloração das fezes. Aqui nós temos dois tipos de defeitos associados à obstrução. Defeitos na excreção da bilirrubina associados a defeitos intrahepáticos, tá? E obstruções biliares extrahepáticas. No caso dos defeitos intrahepáticos, nós temos doenças hereditárias como a síndrome de Dubin-Jones, tá? Como a síndrome de Rotor, e algumas desordens que podem ser adquiridas, como doenças hepatocelulares e pelo uso de drogas, como contraceptivos orais, a metiltestosterona e em casos de sepse também, tá? Na obstrução biliar extrahepática, nós temos a obstrução mecânica dessas vias biliares, geralmente ocasionadas por cálculos, estenoses ou por tumores dessas vias biliares, tá? E que leva a uma icterícia colestérica,
que pode ser diferenciada das demais com base normalmente na retenção de todos os componentes da bile e nos efeitos provocados pelo acúmulo excessivo desses sais biliares. Essa icterícia normalmente leva um retorno da bile, de toda a bile para o fígado, e o extravasamento do conteúdo da bile para o sangue, tá? E nesse caso, você excede, por causa dos sais biliares, o prurido. Então, a presença de prurido concomitante à icterícia está normalmente associada à obstrução biliar extrahepática. Nesse caso, os tratamentos são cirúrgicos, geralmente, pode ser colocação de stents, tá? Ou mesmo retirada das pedras, se o stent é quando é utilizado para estenose, né, geralmente, ou retirada de pedras, caso isso aconteça, certo? Bem, pessoal, no sangue é importante que a gente lembre, né, que a bilirrubina conjugada, ela vai também poder se ligar à albumina. Isso se faz tanto de forma reversível como não reversível. Mas essa bilirrubina conjugada, ela forma os complexos que não vão ser filtrados pelos rins e podem ser detectados, então, na circulação durante várias semanas, mesmo após a resolução do processo causador da icterícia, tá? Então, aqui está mostrando um resumo, né, dessas correlações clínicas, né, associadas à hemólise, que geralmente levam a bilirrubina não conjugada ou indireta elevada, tá? A doença hepatocelular, que leva a bilirrubina direta produzida, mas não excretada, né, ou provocada por defeitos da bomba, e a obstrução das vias biliares que fazem uma elevação da bilirrubina direta no sangue, associada ou não às sais biliares, dependendo de onde a gente tem isso, tá? Então, de maneira geral, as causas da hiperbilirrubinemia pode ser devido ao aumento na produção da bilirrubina, diminuição na captação, diminuição na conjugação ou diminuição na excreção, tanto intrahepática quanto extrahepática. Tá? Existem ainda alguns defeitos associados à hiperbilirrubinemia, que é chamado de multifatorial, tá? Que é o caso das doenças como cirrose, que limitam captação, conjugação e excreção, tá? A sepsis, que eu já falei, né, que estão em vários tempos, que limita captação, conjugação e excreção também. E a própria icterícia neonatal, que eu coloquei lá como aumento na bilirrubina não conjugada, mas tem uma série de motivos por ela estar dessa forma, tá, gente? Então, é isso, tá? As correlações que a gente pode ver, com certeza vocês vão lidar ou trabalhar com mais detalhes sobre cada uma dessas síndromes, cada uma dessas doenças, quando vocês estiverem estudando a fisiologia e as patologias do sistema gastrointestinal. Certo? Então, foi muito bom estar com vocês, muito bom brincar com vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem para colocar lá no dia do nosso encontro. Se você não é meu aluno, gostou, dá um like aí para mim, por favor. Se tiver dúvida, coloca aí nos comentários que eu respondo na medida do possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo, povo.